Oi, gente, tudo bem, oitavo? Turma, vamos dar continuidade ao nosso assunto pesado sobre a violência sexual, né? Nós vimos na aula passada o que era a violência sexual, as classificações, né? Vimos que estupro é diferente de abuso de vulnerável, não foi? Nós falamos como o pedófilo age, como ele aborda a vítima, no caso da criança e do adolescente, né? Hoje vamos dar um passo adiante. Vamos aprender como identificar a vítima de violência sexual na infância. Como é que eu, observando uma criança, eu consigo entender que ela pode ter sido vítima de abuso sexual? Digo pode, gente, porque quem vai confirmar isso, se ela não contar, é um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra. Mas a criança dá sinais, tá? Ela dá sinais principalmente no comportamento de que ela está sendo abusada, né? De que ela está sendo vítima de um pedófilo. O pedófilo é aquela pessoa que pratica violência sexual, abuso sexual contra crianças e adolescentes, tá bem? A sociedade médica aponta que a pedofilia é uma doença, tá bom? É uma doença. Como identificar a vítima de violência sexual na infância? Então, a criança dá sinais. Os primeiros sinais, gente, que nós devemos perceber, eu quero dizer para vocês prestarem muita atenção, tá? Porque através desses sinais, vocês podem identificar alguém próximo de vocês, tá bem? Alteração de hábitos repentinamente. A criança ou adolescente, ele muda o comportamento em muito pouco tempo. É de repente, é repentino. Por exemplo, mudança na escola. Pode ser que a criança não queira ir à escola mais. Pode ser que na escola ela apresente uma falta de concentração. Ela começa a ir mal, as notas caem. Ela fica uma criança dispersa durante as aulas, calada, não participa mais das aulas. Quer dizer que uma criança assim está sofrendo abuso? Não. Quer dizer que ela pode estar sofrendo. Vou falar novamente. Quem pode confirmar isso é um especialista, tá bem? Outro sinal de que a criança esteja sofrendo abuso sexual. Ela se recusa a participar de algumas atividades. Por exemplo, na hora do recreio, ela não quer brincar com ninguém. Se a atividade envolver toque, abraço, ela não participa na maioria das vezes. Por quê? Porque toque e abraço são formas que o pedófilo usou para poder abusar dela. Então, tudo que lembre a atitude do pedófilo, do abusador, a criança, ela não quer fazer. Então, algumas atividades que envolvam uma interação muito perto do coleguinha, abraçar o coleguinha, tocar o coleguinha, até mesmo dar a mão, ela não quer fazer, tá? E com razão, né, gente? Outros comportamentos. Ela pode apresentar mudanças na alimentação e no modo de vestir. Que mudanças na alimentação? Gente, algumas crianças que sofrem abuso sexual, elas começam a apresentar um distúrbio alimentar. Ou elas comem muito, ou elas não comem nada. Então, ou elas partem para o caminho da obesidade ou da anorexia ou bulimia, tá bem? Então, ela pode apresentar alguma mudança alimentar. As mudanças no modo de vestir, gente, elas podem aparecer sendo que, por exemplo, as meninas, elas se vestem de modo a esconder o corpo. A menina que foi vítima de abuso sexual, ela não quer mostrar o corpo, porque ela sabe que o corpo dela foi o que atraiu o pedófilo. Então,
Aliás, desculpa, eu falei uma coisa horrorosa. Não foi o corpo dela que atraiu o pedófilo. O pedófilo, ele já nasce com o desejo pela criança, tá? Mas a criança pensa que o corpo dela é que atraiu o pedófilo. Então, ela quer se esconder. Ela tende a usar roupas muito largas, decote não usa, roupas curtas não usa. Nada que mostre o corpo, ela gosta de usar. Tá bom? Porque ela acha que mostrando o corpo, ela vai chamar a atenção do pedófilo e vai continuar o sofrimento dela. Crises de choro constantes. Criança, gente, que fica chorando aparentemente sem motivo, né? Tá constantemente ali escorrendo lágrima. Qualquer coisinha que acontece, ela se entristece muito e chora. Adolescente também. Pode ser sinal de abuso, porque ela está sofrendo, né? O choro é a forma que ela tem de colocar um pouco desse sofrimento para fora. Baixa autoestima. São pessoas, crianças e adolescentes que se sentem muito incapazes. Incapazes na escola, incapazes na vida. A criança que sofre abuso, ela foi usada pelo pedófilo, pelo abusador. Então, ela pensa que ela é somente um objeto. E é muito triste uma pessoa pensar que ela é um objeto, que ela veio nesse mundo somente para ser usada para satisfazer o prazer sexual de outra pessoa. Então, a criança ela fica se sentindo um lixo, ela acha que ela não é ninguém, que ela não é capaz de nada, que ela nem devia ter nascido, que para que ela está nesse mundo, né? Isso é baixa autoestima. Medo de ficar sozinha. Uma criança vítima de abuso, ela não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Por quê? Porque o abusador, ele não vai abusar na frente de todo mundo. Ele leva a criança, ele pega a criança, ele chega na casa da criança quando a criança está sozinha. Então, a criança ela já sabe disso e ela tem muito medo de ficar sozinha, porque ela pensa que a qualquer momento o abusador pode chegar e abusar dela. Ô, gente, olha quanta coisa ruim que a criança sente, né? Às vezes tem muitos alunos indo mal na escola e aí a mãe pensa que é uma dificuldade, né, cognitiva, que é algo do cérebro, mas na verdade, se for investigar a fundo, pode ser violência sexual. Gente, como é que uma criança que sofreu abuso sexual consegue se concentrar em fazer conta, em escrever redação? Não concentra, gente, não aprende. A cabeça dela fica o tempo todo naquele sofrimento. Imagine as memórias horríveis que uma criança dessa tem. Ela vê tudo acontecendo. É muito triste. Mudança na escola, falta de concentração, recusa de participar de atividades. Então, ela não brinca no recreio, né? Ela fica com a alimentação toda errada, ela não consegue se alimentar bem, ela fica se escondendo atrás de roupas largas, chora muito, vive triste. É uma criança que aparenta muita tristeza no olhar. Baixa autoestima, ela se sente lixo. Muito medo de ficar sozinha, um pavor de ficar sozinha. Não queremos isso para ninguém, né, gente? Então, por favor, meus alunos, fiquem muito atentos a esses sinais, tá bem? Fique atento às pessoas da sua família, às crianças da sua família. Cuidem das crianças da sua família, observem o comportamento delas. Os seus primos, os seus irmãos, vigiem, gente. A maldade, ela pode estar muitas vezes dentro de casa e ninguém está percebendo. A criança não conta, ela tem medo, a criança tem vergonha. Tá bem? Outros sinais. Comportamento envergonhado. Qualquer coisa que fala com essa criança, ela fica com vergonha. Às vezes se pensa que é uma criança tímida, mas na verdade é um isolamento, né? A criança que sofre abuso, ela não quer contato com outras pessoas, ela tem medo das pessoas, porque as pessoas já fizeram muito mal para ela. As crianças, principalmente, gente, começam a fazer desenhos
e colocam nos desenhos os genitais. Por exemplo, criança pequena desenha, né, aquele famoso desenho, uma bolinha a cabeça, um pauzinho é o corpo, aí 2 pauzinhos em cima são os braços e 2 pauzinhos embaixo são as pernas. A criança começa a desenhar pênis nesses desenhos. Por quê? Porque ela já viu, né? A criança, ela é inocente quanto ao sexo. Ela percebe que ela tem órgãos sexuais, mas ela não sabe para que aquilo serve, ela não tem a maldade do sexo. E quando ela começa a desenhar regiões genitais, é porque ela tá vendo isso. Alguém tá mostrando para ela. Inclusive, apenas mostrar o órgão sexual para crianças e adolescentes ou para qualquer outra pessoa já é violência sexual. Tá bem? Crianças que apresentem brincadeiras com cunho sexual, dizemos que são crianças hipersexualizadas. Crianças, gente, que, por exemplo, quando vão brincar com menina, por exemplo, quando vai brincar com seus bonequinhos lá, tá? Fazem os bonequinhos terem noite de núpcias, por exemplo, fazem os bonequinhos transar. De onde que ela tirou isso? Criança não sabe disso. Pode ser sinal de abuso sexual. Então, criança com pouca idade, com 9 anos, com 10 anos, que tem uma hipersexualização, que fica brincando de passar a mão, tá? Pode ser uma criança que sofreu abuso sexual. Medo de ir à casa de algumas pessoas, principalmente se a casa da pessoa é a casa do abusador. Então, às vezes, a mãe ou o pai, né, não sabem que a criança está sofrendo abuso. Isso, gente, quando o abuso não é cometido pelo pai, né? Vocês se lembram? O pai e o padrasto, não é? Se a criança ela for vítima de abuso do pai ou do padrasto, ela não tem para onde correr, né? Nossa, fico até sem palavras. Como é que ela vai fazer, né? Mas, quando esse abusador não vive na mesma casa da criança, ela não quer ir na casa dessa pessoa, nunca. Então, uma criança que tem medo de ir na casa de alguém, de um tio, de um primo, de um vizinho, desconfie. Desconfie mesmo, gente. Não tenha vergonha de desconfiar, tá? Investiguem, busquem mais sinais, procurem um especialista. Falem isso com os seus pais, por favor, com suas mães, principalmente, com suas tias, com suas avós, tá bem? Às vezes a criança apresenta uma rebeldia e muita raiva. Crianças rebeldes, gente. Crianças rebeldes é sinal de problema, tá bem? E o problema pode ser de cunho sexual, pode ser abuso. Introspecção e depressão. Introspecção é criança muito calada, muito tímida, e depressão. Eu brinco com muitos amigos meus que eu não gosto de crianças caladas. Crianças que são muito caladas, eu tenho medo delas. Eu tenho medo do que elas já tenham sofrido. Porque criança não é calada, gente. Criança fala, criança brinca. Criança saudável fala, brinca, pula, se diverte. Criança introspectiva tem alguma coisa muito errada, e essa coisa errada pode ser que ela esteja sofrendo abuso sexual. Nos casos mais extremos, a criança ela já apresenta depressão. Olha o mal que a criança sofre. Vocês estão conseguindo dimensionar o tanto que é traumático para uma criança ser vítima de um abuso sexual? Isolamento social, a criança ou adolescente não quer ter amigos, não quer ir na casa de ninguém, quer ficar sozinho, né? Por que ele não quer socializar? Ele quer ficar isolado? Porque ele não... Para que ele quer um contato com outro humano se foi uma pessoa que fez muito mal para ele, né? Então, para ele isso faz muito sentido. Medo de dormir, porque muitas vezes as crianças elas têm pesadelos, tá? Elas têm pesadelos com o abusador, que é o pedófilo. Então, elas têm medo de dormir. Então, gente, são sinais, tá bom? Não quer dizer que quem apresenta esses sinais, o problema é abuso sexual, mas são os sinais de abuso, tá bem? O psicólogo investiga tudo isso quando ele é encarregado de descobrir se uma criança é vítima de violência sexual, tá bem?
A gente também consegue identificar um abuso, gente, por questões físicas, infelizmente, né? Machucados na região genital. Imagine um pênis de um homem adulto, lembra da idade? 25 a 40 anos. Imagine um pênis de adulto, gente, sendo introduzido dentro de uma vagina da criança, né? Ou no ânus de outra criança. Machuca, sangra, não é mesmo? O adolescente ou a criança pode apresentar doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Quando que criança tem DST? Nunca. DST, gente, é um sinal quase que 100% confiável de abuso sexual. Dores nas regiões genitais, dói, né? Claro que vai doer. Inchaço, vermelhidão, hematomas, né? Ossos quebrados, olha o absurdo, gente. Ossos quebrados. Meu coração parte com tanta maldade. Tem um filósofo que diz que o inferno são os outros. Às vezes eu acredito muito nisso. Que são outras pessoas que causam um inferno na vida de inocentes. Bem, dei uma opinião pessoal, não deveria, mas já dei. Adiante. Bom, outra parte, gente, muito importante dessa nossa aula. O que fazer quando se identifica um abuso sexual em crianças, tá? Quando você percebe que um coleguinha seu, ou um primo, ou alguém próximo de você, gente, pode estar sendo vítima, você desconfia disso, você deve contar para alguém responsável que você desconfia disso, alguém da sua confiança, sua mãe, sua tia, tá? E a sua mãe e a sua tia vão procurar um especialista para confirmar a situação do abuso. Esse especialista é o psicólogo ou o psiquiatra ou os dois, tá bem? Não se deve perguntar à criança, porque a criança ela pode ficar com medo e negar, tá bom? Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Escutem bem e aprendam. Observem quem está próximo a vocês. Se vocês desconfiarem que alguém pode estar sendo vítima de abuso sexual, vocês devem conversar com alguém que vocês tenham muita confiança, um adulto, a mãe, a tia, tá bem? E aí, essa mãe e essa tia não devem procurar a criança para conversar. A mãe e a tia devem procurar um psicólogo e um psiquiatra para encaminhar essa criança para eles, e eles, os especialistas, vão conseguir tirar da criança essa resposta, porque eles foram treinados para isso, tá bem? Se você perguntar à criança vítima de abuso, a criança pode ficar com medo, com vergonha, achar que ela é culpada e não contar nada. Aí a criança se passar por mentirosa, gente, é pior, né? Depois que o psicólogo e o psiquiatra confirmarem a situação de abuso, tá? Ou não é necessário esperar essa confirmação. O adulto, né, no caso a sua mãe, a sua tia, que você conversou, elas têm que acionar, têm que avisar o conselho tutelar da suspeita, tá bem? Tem que avisar o conselho tutelar da suspeita, avisar o CRAS, que é um órgão de apoio também, e também avisar o Ministério Público da suspeita, tá bem? E se você suspeitar, se você achar que alguém está sendo vítima de abuso sexual e souber disso, você vai discar 100, tá? Simples, liga 100 e você vai ser encaminhado para falar com pessoas especializadas em receber essa notícia, essa denúncia, e vão poder ajudar a criança e colocar o abusador, o pedófilo, na cadeia. Porque, como nós vimos lá na primeira aula, violência sexual é crime, tá no Código Penal, uma lei lá de 2009. Tudo bem? Nunca culpar a criança do abuso. A criança nunca, jamais, never tem culpa. A criança é vítima, gente. A criança, às vezes, está sendo abusada e nem sabe que está sendo abusada, porque, às vezes, essa idade, ela é muito pequenininha, às vezes 5 anos, 4 anos, sim, infelizmente, tá bem?
Nunca culpar a criança, nunca é culpa da criança. A criança pode estar sendo ameaçada, tá bem? O que nós devemos fazer é acolher essa criança, dar carinho, dar suporte, dizer a ela que vocês são amigos, que vocês estão para ajudá-la a mostrar compaixão, carinho, amizade, acolhimento. Tá bem? Então, diz que 100. 100, 100, 100. Agora, se você for a vítima, né, pode acontecer de a criança estar sofrendo abuso e saber que está sofrendo abuso. Então, se você for a vítima, o que você deve fazer? Contar a alguém de confiança o mais rápido possível. Se a pessoa a quem você contou não acreditou em você, você deve contar a outra pessoa que você confia, tá bem? Não sinta vergonha de contar, porque a culpa não é sua. A culpa é do abusador, a culpa é sempre do abusador, a culpa é sempre do estuprador, a culpa é sempre do pedófilo. Pessoas abusadoras, estupradoras e pedófilos têm que estar presos na cadeia. Por favor, não sinta vergonha. Tire de você esse sofrimento, tá bom? Como tratar a criança vítima de abuso sexual? Então, imaginemos, gente, que um colega nosso, tá? Sofreu abuso sexual. Como é que a gente deve lidar com essa pessoa, tá? Primeiro, essa pessoa, ela tem que ser encaminhada para psicoterapia. O que é psicoterapia? É psiquiatra do psico e terapia do psicólogo, tá bom? Então, uma criança que foi vítima de abuso vai precisar de muita sessão de psicoterapia. Às vezes, vai ser necessário entrar com medicação, porque a criança desenvolve ansiedade, medo, insônia, tá bom? Às vezes, gente, dependendo isso varia da pessoa, tá? Há pessoas que se sensibilizam mais com o abuso e outras que se sensibilizam menos. Para as pessoas que se sensibilizam mais, elas vão precisar de um tempo maior para entenderem o que aconteceu, entenderem que elas não tiveram culpa do abuso, que o único culpado foi o abusador, e esse entendimento, às vezes, ele pode levar anos. Sim, 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá bem? Mas se ela quiser, ela vai conseguir se curar. Com a ajuda de psicólogo, de psiquiatra, se for necessário, com a ajuda de remédios, tá bem? A gente não deve tocar no assunto de abuso com a vítima, tá? Porque isso pode constranger, pode deixar a vítima triste, pode fazer ela chorar, porque para ela é um sofrimento. É um sofrimento lá no fundo da alma, é um sofrimento imenso. Então, deixe que ela fale do abuso, se for da vontade dela, tá bem? A gente não deve tocar no assunto com a vítima, nunca. Se a vítima quiser falar o que aconteceu com ela, o sofrimento, quiser desabafar, aí nós podemos acolhê-la, ouvi-la, mostrar nosso interesse e amizade pela história dela, compaixão, e mostrar como ela foi forte, está sendo forte de estar sobrevivendo a isso. Mas não tocar no assunto com a vítima, tá bom? Certinho? E eu vou fechar a nossa aula de hoje, tá? Com essa gravura, violência sexual contra criança e adolescente, a gente tem que denunciar, tá? Diz que 100. Você pode denunciar, gente, por você achar que a criança está sofrendo abuso, tá bem? Não necessariamente você tem que confirmar o abuso, porque é muito difícil. O abusador, ele abusa da criança quando a criança está sozinha, então ninguém vê, tá? Se você desconfiar, já pode discar 100. Quem não denuncia, também violenta. Vocês concordam com essa frase? Eu concordo 100%, né? Quem sabe que está acontecendo uma violência sexual e não denuncia, está sendo cúmplice, né? Está violentando a criança também, porque está permitindo que ela continue sofrendo na mão de pessoas maldosas. Tá bem?
Gente, eu preciso muito que vocês aprendam tudo dessas 3 aulas, ok? Então, muito bem. Nós fechamos assim o nosso assunto, nossas aulas teóricas sobre violência sexual. Eu precisava falar disso para vocês, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo, me mandar o WhatsApp, tá bem? Estou aqui para orientá-los muito. E na próxima apostila, nosso assunto é física. Física, tá bem? Fiquem com Deus e até amanhã. Ou até a próxima aula. Tchau!